Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com as informações do Flamengo para lhe deixar muito bem informado e também atualizado sobre tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no canal. Vamos às notícias, porque hoje é muita informação, pessoal. É muita informação. O Flamengo voltou ontem ao CT Ninho do Urubu, onde na parte da manhã realizou treinos muito puxados, aprimorando as partes física, tática e técnica do elenco rubro-negro. O Flamengo concluiu assim a sua primeira semana cheia de treinamentos com intensas atividades na manhã desse sábado. O treino foi composto de diversas dinâmicas e exigiu bastante do elenco rubro-negro de todos os jogadores. O grupo recebeu ontem também, com muita alegria, a notícia de que hoje, domingo, eles estariam de folga merecida, né? A boa notícia do treinamento foi pela confirmação da presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol, no treino da segunda-feira, juntamente com o restante do grupo de jogadores zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo sofrida na vitória por 2-0 diante do Fluminense no dia 1º de junho. Saiba agora, meus amigos, qual será a logística do Flamengo na próxima semana referente a treinamentos a partir da segunda-feira, já que hoje os jogadores estão de folga. Bom, segunda, terça e quarta serão treinos matinais, sempre com início às 9 horas da manhã. Na quarta-feira à tarde, viagem para São Paulo, onde o Flamengo enfrentará o Bragantino na quinta-feira às 21h30, horário de Bragança Paulista. A reapresentação do time vai se dar na sexta-feira às 17 horas no CT Ninho do Urubu. No sábado, o Flamengo realiza um treino às 10 horas da manhã e viaja à parte da tarde para Santos, onde pega o time praieiro no domingo às 18h30 na Vila Belmiro. Bom, outra boa notícia é de que o lateral direito Mateuzinho, em recuperação da fratura da tíbia da perna esquerda, deve iniciar na segunda-feira o processo de transição. Então, cada vez mais próximo da volta de Mateuzinho a se juntar com o elenco rubro-negro. Falando em Bragantino e Flamengo, a comissão de arbitragem da CBF definiu a equipe que vai trabalhar na partida. O árbitro vai ser Anderson Daronco, da FIFA do Rio Grande do Sul, assistido na bandeira 1 por Maurício Coelho Silva Pena, que é de Santa Catarina, na bandeira 2 com Thiago Americano Labs, que também é de Santa Catarina, e no árbitro de vídeo o popular VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que é do VAR da FIFA do Rio Grande do Norte. O Bragantino, o próximo adversário do Flamengo do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira, foi o último clube da Série A se reapresentar durante a parada FIFA de junho. Lembrando que o time não terá contra o Flamengo a presença do seu goleiro titular Cleiton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Flamengo jogará essa partida já sabendo dos resultados dos seus adversários diretos na busca pelo título. Botafogo, que vai enfrentar o Cuiabá jogando lá na cidade de Cuiabá, e o Palmeiras, que também sai para enfrentar o Bahia lá em Salvador. Então o Flamengo vai entrar em campo contra o Bragantino, já sabendo dos resultados de Botafogo, que é o atual líder, e de Palmeiras, que é o vice-líder. O Flamengo Sub-20, jogando ontem, sábado, na Gávea, pela manhã, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Carioca da categoria, depois de ter vencido o jogo de ida, o Madureira, por 5-1, ontem, mais uma vez, agora por 3-0, fechando no agregado 8-1 para o Flamengo e classificando-se assim para a semifinal contra o Fluminense. Primeiro jogo vai ser jogado no dia 24, com mando de campo do Fluminense, e o segundo na Gávea no dia 1º de julho, né, meus amigos? Depois de ter sido confirmado como titular na seleção brasileira contra a equipe do Guiné,
da Guiné, ontem o lateral esquerdo Ayrton Lucas estreou com a camisa amarela da seleção brasileira na vitória por 4-1 diante da seleção de Guiné. Ayrton Lucas fez uma boa exibição, muito elogiado por seus companheiros e também pelo técnico Ramon da seleção brasileira, o técnico interino Ramon. Então, a gente sabe que era uma questão de tempo o Ayrton Lucas vestir a amarelinha e vai ser difícil tirar o beijinho dessa seleção. Bom, estão classificados para as semifinais do Campeonato Carioca Sub-20, Flamengo, Fluminense e Botafogo, restando o Vasco, que joga hoje, domingo, contra o Resende, tentando avançar na competição. Hoje também tem Flamengo e Santos no futebol feminino, jogo válido pelas quartas de final da competição às 16 horas, direto do Estádio da Cidadania, o Estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Esse é o jogo de ida, né, das quartas de final do Brasileiro Feminino. A partida será transmitida pelo Sport TV 3 e também pela Globo em TV aberta para todo o Brasil, exceto para o estado de São Paulo, menos as cidades de Santos e São Carlos e o estado da Paraíba, que também não vai acompanhar Flamengo e Santos. A narração dessa partida na Globo vai ser a cargo de Gustavo Villani. Bom, depois de tirar o preparador físico, o preparador de goleiros Rogério Maia do Atlético Mineiro, o Flamengo buscou outro profissional na cidade do Galo. Trata-se de Victor Aurélio, que atua como coordenador de captação da base da equipe mineira. O profissional fará no Flamengo a mesma função que fazia no Atlético Mineiro. Antes de chegar ao Atlético Mineiro, ele ficou 6 meses trabalhando no Bahia. Ele chegou do Atlético em abril de 2021 e agora está vindo para o Flamengo. O Flamengo está fazendo o papel inverso. Antes eram os outros times que tiravam profissionais do Flamengo. O Flamengo parece que agora, mudando de postura, está também tentando se reestruturar, tirando profissionais de outros times. A partida entre Alcas e Flamengo, no dia 28 de junho, última partida da fase de grupos da Libertadores, já tem mais de 57 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Com certeza teremos aí casa cheia do Maracanã. Os setores norte, sul, leste superior, leste inferior e oeste inferior estão com seus ingressos totalmente esgotados, ainda restando alguns poucos ingressos no setor Maracanã+. Bom, falando em Libertadores, a Conmebol definiu que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2023 acontecerá no dia 5 de julho, às 13 horas, horário de Brasília, na sua sede lá na cidade de Luque, no Paraguai. Bom, com Vidal e Pulgar fazendo excelente partida, a seleção chilena venceu o amistoso na data FIFA de junho, jogando contra a República Dominicana por 5-0. Vidal jogou os 90 minutos e Eric Pulgar jogou 56 minutos, logicamente saiu aos 11 minutos do segundo tempo. O Flamengo Futebol Sub-17, jogando a partida de ida pela final da Copa Rio contra o Fluminense, venceu o jogo por 3-2, partida que foi realizada no campo do Fluminense. A partida de volta ocorrerá na manhã do próximo sábado, dia 24, a partir das 10 horas da manhã, lá na Gávea. Bom, meus amigos, a situação do Rodrigo Caio no Flamengo tem quase que uma decisão unânime para uma não renovação do contrato, do seu contrato, chegando ao fim 31/12/2023. Mas o treinador Jorge Sampaoli, mesmo assim, tem como Rodrigo uma peça importante no elenco para a temporada, mesmo não tendo aproveitado o Rodrigo muitas vezes, aliás, quase nunca. Então a gente torce para que Sampaoli use o Rodrigo, que dê chance dele de mostrar o futebol dele. Diferentemente da situação de Rodrigo Caio, o zagueiro Fabrício Bruno caiu nas graças da torcida rubro-negra, pela garra, pela personalidade, pela incorporação do espírito rubro-negro, enfim, conquistou a titularidade pela sua competência e também pela incorporação da mística do manto sagrado rubro-negro. O River Plate da Argentina, ontem à noite, jogando pelo Campeonato da Argentina, venceu o Defensa e Justiça por 1-0. E vibrem, rubro-negros. De La Cruz foi o autor do gol
da partida da vitória do River Plate. Lá no final do vídeo, nós vamos fazer uma análise do mercado da bola, incluindo De La Cruz no Flamengo. Bom, falando em renovação de Everton Ribeiro, o Flamengo projeta uma renovação de contrato para Everton Ribeiro nos mesmos moldes que já aconteceu com outra liderança do time num passado bem recente, Diego Ribas. O planejamento prevê uma conversa tranquila mais para o final do ano entre o atleta e a diretoria. Eu diria aqui com uma opinião pessoal de que não será problema e que o encaminhamento dessa renovação é líquido e certo. O caso Guerreiro, até para esclarecer que a gente está vendo muita gente falar aí, muita coisa que não condiz com a realidade, né? O Flamengo perdeu o processo que tinha contra Paulo Guerreiro, onde o Flamengo cobrava parte dos direitos de imagem quando da suspensão de Guerreiro por doping. Diferentemente do que muitos estão falando por aí, o Flamengo não pagará nada, nem um centavo para o atleta Paulo Guerreiro. E sim, o Flamengo, por perder a ação, ficou responsável pelo pagamento das custas processuais e também dos honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor do pedido inicial, que era em torno de 1.900.000. Então, o Flamengo pagará aí de custos e de honorários mais ou menos R$200 mil, mas para o Guerreiro não vai pagar nada. Bom, os 5 jogadores do Flamengo servindo às seleções de seus países nessa data FIFA estiveram todos em campo nos primeiros jogos. Confira agora a minutagem de cada um dos jogadores do Flamengo por suas seleções. Aí, Arturo Vidal jogou 90 minutos do primeiro amistoso. Ayrton Lucas também jogou 90 minutos. Eric Pulgar jogou 56 minutos. Guilherme Varela, pela seleção uruguaia, jogou 86 minutos. E Pedro, o nosso centroavante pela seleção brasileira, jogou apenas 7 minutos. É brincadeira a oportunidade que dão para o Pedro, né? Bom, rubro-negros, agora vamos atualizar o mercado da bola do Flamengo daquelas situações que realmente estão acontecendo, que são reais, ou seja, são negociações e não especulações, como por exemplo o caso do Marinho no Fortaleza. Diferentemente de toda a expectativa gerada para o dia de ontem, por conta das notícias da sexta-feira, em que encaminhavam o acerto definitivo de Marinho com o Fortaleza, tudo estava encaminhado para que o Marinho fosse, ontem sábado, oficializado como novo reforço do Fortaleza e saindo do Flamengo. E não aconteceu. Deus sabe lá o que o Marinho está aprontando em relação a essa questão dessa ida dele para o Fortaleza. Vamos aguardar, esperando que tenha, sim, um desfecho positivo, né? E sobre o Alan, jogador volante do Atlético. Depois do anúncio do Atlético Mineiro dizendo que não venderia mais o Alan para o Flamengo, temos que fazer algumas considerações que nos fazem acreditar que esse jogador ainda vai vestir o manto sagrado rubro-negro nessa temporada. Primeiro, tem a vontade do jogador. O jogador quer jogar no Flamengo. Segundo, as dívidas que o Atlético Mineiro tem para com o atleta e também para com seu staff, com o Juliano Bertolucci. E o terceiro, a situação financeira do Atlético, que é caótica, né? O Atlético está vendendo o almoço para pagar a janta, mas não quer se render. Então é por tudo isso que a gente acredita que ainda Alan vai fazer parte do time do Flamengo nessa temporada. Nicolas de la Cruz, do River Plate. O River Plate rejeitou a primeira proposta do Flamengo. Ora, meus amigos, vamos e venhamos. Vocês já viram algum jogador ser contratado a partir da primeira proposta? Não, pessoal. Nem o Flamengo apresentou até o máximo dele pode chegar e o River Plate faz parte da negociação rejeitar a proposta para que venha outra maior. Então a gente entende que já o Flamengo estica a corda, o River diminui um pouco e já essas cordas se encontram para ver o acerto definitivo para que Nicolas de la Cruz venha vestir o manto sagrado rubro-negro nessa temporada, aumentando assim o potencial do nosso elenco. Bom, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!